Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, vamos falar agora ainda do panorama do Antigo Testamento. Nós já estudamos sobre o Pentateuco, né? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E estudamos na aula passada, iniciamos, né, os livros históricos. Estudamos Josué até 2 Samuel, 5 livros históricos. E hoje nós vamos falar sobre 4 livros. São Primeiro Reis e Segundo Reis, e Primeiro e Segundo Crônicas. E esse estudo fala ainda sobre a história do povo de Israel. O povo de Israel, ele está se formando como nação, e nós vamos falar sobre essa formação. No livro de Samuel, primeiro e segundo Samuel, nós falamos do reino unificado de Davi, ou melhor, de Saul e Davi. E neste livro agora, nós vamos começar a falar ainda do reino unificado com Salomão. Depois, o reino dividido, aí vai as 2 tribos do sul, as 10 tribos do norte, e nós vamos desenvolver esse nosso estudo falando de todos esses aspectos. E até a ida do povo de Israel para o cativeiro babilônico, ou melhor, vamos falar a linguagem correta. Primeiramente, essa divisão que ocorreu mais à frente, teve o povo de Judá, as 2 tribos do sul, né, Judá e Benjamim, e as 10 tribos do norte, que são as outras 8. E dentre essas 8, essas 8 tribos que foi a tribo do norte, passou -se a chamar Israel. E as 2 tribos do sul passou a chamar, basicamente, Judá. Então, quando eu falar Judá, eu estou falando das 2 tribos do sul. Quando eu falar Israel, depois da divisão do reino, é claro, eu estou falando das 8 tribos do norte. Ou melhor, as 10 tribos do norte, né? Eu falei 8, mas são 10. São 12 tribos no total, 2 de Judá, que é Judá e Benjamim do sul, e as outras 10 do norte, né? Então, vamos lá. Eu vou só pesquisar aqui o slide, só um minutinho. Deixa eu então compartilhar aqui, já apareceu lá. Deu para ver aí? Tranquilo. Deu para ver, né? Então vamos lá. Sim. Panorama do Antigo Testamento. Nós vamos falar então Primeiro e Segundo Reis e Primeiro e Segundo Crônicas. Esses 4 livros, eles narram basicamente a mesma história. A história do povo de Israel e o mesmo período. Só que Crônicas tem uma abordagem diferente. Crônicas tem uma abordagem um pouco diferente de Primeiro Reis. Mas basicamente são os mesmos assuntos. Só que de abordagem diferente. Então vamos aqui para a introdução. Na nossa aula de hoje, o nosso objetivo é estudar de uma forma panorâmica. Panorâmica, né? Não tem como a gente estudar fundos esses livros, né?
essa parte da Bíblia. Nós iremos estudar um pouco mais detalhadamente quando nós estivermos entrando em história do povo hebreu. Aí sim nós vamos parar, estudar mais, de uma forma mais profunda, né, a história do povo hebreu. Mas agora, como é um panorama, nós vamos passar realmente, panoramicamente, sobre esses livros. Assim como nós fizemos lá com o Pentateuco e fizemos também com os primeiros 5 livros históricos, da mesma forma nós vamos fazer aqui também, né? Esse primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônica. E nossos objetivos específicos são estudar o período que vai da morte de Davi até o cativeiro babilônico nos livros dos reis. Então, nós vamos falar aqui da morte, da velhice de Davi, a morte de Davi, e até o cativeiro babilônico. E vamos também falar aqui, de uma forma mais panorâmica, dos livros dos reis em relação ao Novo Testamento, porque também tem essa relação. E vamos falar também em crônicas, iremos estudar as genealogias, o reinado de Salomão e o reino dividido até a volta do cativeiro. É interessante nós falarmos que o livro de crônicas tem uma imensa genealogia nos seus primeiros capítulos, lá, até acho que o 9º capítulo, mais ou menos, fala somente de genealogias. E nós já falamos sobre o que seria essa genealogia, qual a importância delas, né? Que seria como a identidade do povo hebreu, essa questão da genealogia. Então, nós temos que entender que, durante essa parte do livro de Crônicas, fala sobre essas genealogias, de várias delas, né? Então, vamos aqui iniciar aqui a nossa viagem desses 2 livros, né? Primeiro Reis e Segundo Reis. Então, o período vai cobrir da morte de Davi. A gente estudou o reinado de Davi em Samuel, né? Em segundo Samuel, e o reinado de Saul, basicamente em primeiro Samuel, Saul e Davi. Davi morre e ele passa o seu reinado para o seu filho, chamado Salomão, aquele mesmo que é filho da Betseba, né? Que foi fruto lá daquele... Não é o fruto do adultério, não, porque o fruto do adultério, a criança que nasceu daquele adultério de Davi com o Betseba, ele morreu, a criança morreu. O Salomão foi um outro filho que teve esse casal, Davi e Betseba, né? É o outro filho. E ele foi o sucessor de Davi. Veja que Salomão não era o mais velho. Aí, de acordo com a tradição, o mais velho que assumia o reino, né? Mas houve uma série de acontecimentos que fez com que Salomão, que não era o mais velho, assumisse o trono, né? Então, aqui, o livro dos reis, ele tem sua divisão a partir da Septuaginta. Até então, os irmãos se lembram que a Septuaginta, que é a tradução do hebraico, do Antigo Testamento, né, que foi escrito em hebraico, a tradução para o grego. Essa se deu o nome de Septuaginta, e na Septuaginta foi que deu a separação desses livros. Antes, primeiro Reis e segundo Reis compunha somente um livro só, somente um livro. A partir dessa divisão feita pela Septuaginta, que houve primeiro e segundo Reis. Então, no cano judaico, né, que é o cano do povo hebreu, até hoje é apenas um livro. Assim como Crônicas, primeiro e segundo Crônicas, que também é um livro, primeiro Samuel e segundo Samuel também é um livro,
Os profetas menores, que nós iremos estudar um pouco mais à frente, também é um livro. Então, isso no cano judaico, que é totalmente diferente do nosso, do cano cristão, né, do Antigo Testamento. Então, aqui, essa palavra aqui, ó, rei Hamalek, é o significado de rei. Então, esse é o significado, o nome grego, né? O nome grego que é destinado a esse livro, né? Que é rei. A autoria do livro de Reis foi atribuída ao profeta Jeremias. Veja que foi o profeta Jeremias que recebeu como se fosse ele o autor desse livro, né, dos primeiros e segundo reis. Isso ocorre uma grande controvérsia, né, porque os teólogos mais liberais, os críticos, eles têm uma diferenciação de acordo com essas autorias, né, e para eles não é os autores que estão destinados, que são falados na tradição judaica e na tradição cristã, que são os verdadeiros autores, porque eles são teólogos liberais, eles tentam desconstruir a Bíblia de todas as formas. Mas nós que somos tradicionais, nós entendemos que sim, que foi o profeta Jeremias que escreveu, menos a parte final, que foi escrita depois da sua morte. Isso também aconteceu com Josué, que escreveu o livro de Josué, e aconteceu também com Moisés, que escreveu o Pentateuco. Depois teve outra pessoa que escreveu depois que eles morreram, né? Obviamente. Então, aqui, portanto, essa parte do livro, o autor é desconhecido. Então, o autor de Primeiro Reis, principalmente, ele é desconhecido, ele não há conhecimento de qual seria esse escritor. Poderia ser qualquer um das pessoas que acompanhavam Jeremias, né? Até o seu próprio amanuense, que é Baraque, né, que poderia também ter escrito. A gente não tem certeza. Bom, o conteúdo do livro, como nós já falamos anteriormente, ele abrange desde a morte de Davi, né, Davi, velhinho lá, morreu, até o cativeiro da Babilônia. E relata também relata a história do reinado de Salomão. E depois da morte de Salomão, começa o reinado dividido. Em Judá, eu já falei anteriormente, né, o reino do sul, Judá, e o reino do norte, Israel. Veja que, até então, Israel era um todo, era todas as tribos, né? Mas quando houve a divisão, dividiu Judá com a tribo do sul, as tribos do sul, e Israel, as tribos do norte. E algumas vezes também, Israel, que era as 10 tribos do norte, também é chamado de Efraim. Efraim é um dos filhos de José, e foi dado a ele também esse nome de Efraim, né? E muitas vezes, ao invés de falar Israel para as 10 tribos do norte, também há algumas passagens bíblicas que falam que Efraim. Isso é uma questão de nomenclatura, né? Bom, conta como os reis do norte e foram ímpios, desagradando a Deus. Então, aqui, esses reis aqui, os reis das tribos do norte, os reis de Israel, todos, sem exceção, eles desagradaram a Deus. E os reinos da tribo do sul, que é Judá e Benjamim, as duas tribos do sul, alguns deles foram bons e alguns deles foram ímpios. Então, nós temos que entender o seguinte: os reis, depois da divisão do reino, os reinos do norte foram todos ímpios, os reinos do sul teve ímpios e teve alguns que são bons reis, né?
Mas aqui, por enquanto, nós vamos falar aqui do reinado de Salomão. O reinado de Salomão ainda é um reino unificado. Os três reis dos reinos unificados foram Saul, o primeiro rei, Davi, o segundo rei, e Salomão, o terceiro rei. Cada um deles reinaram por 40 anos. O reinado de Saul durou 40 anos, o reinado de Davi também durou 40 anos, e o reinado de Salomão durou 40 anos. Nós já falamos aqui nas aulas passadas, né? E começou, nesse período, já começou a aparecer em Samuel, né, alguns profetas, mas aqui, nesse período dos reis, se intensificaram a aparição dos profetas. Veja que nós temos lá 4 profetas maiores, né, mais o livro de Jeremias, de Lamentações de Jeremias, e temos 12 profetas menores. Então, nesse período apareceram os profetas, que vieram para poder orientar o rei e também servir de porta-voz de Deus para o povo. A partir do início ali, a partir de Samuel, começou a aparecer os profetas. E aqui, em Reis, intensifica ainda mais essa aparição desses profetas. Então, aqui, alguns desses profetas, eles profetizaram para o reino do sul, que é Judá, e outros para o reino do norte. Então, teve profetas tanto no reino do norte, tanto no reino do sul, profetizando. E teve também alguns profetas que profetizaram tanto para o reino do norte, tanto para o reino do sul. Então, vamos procurar entender melhor essa situação. Teve os reinos unificados, que é Saul, Davi e Salomão. Depois da morte de Salomão, passou-se a ter os reinos divididos, sul e norte, Judá e Israel. Bom, até aqui está. Espero que seja tranquilo aí para a gente poder entender. Porque muitas vezes, quando você lê o Antigo Testamento, você lê os reis, até quando começou realmente a divisão do reino, começou o reino dividido, a gente lê alguns profetas que a gente não sabe diferenciar para qual dos dois reinos ele está profetizando, né? Mas agora que nós vamos aprender direitinho o momento que esses profetas estão profetizando e também para qual reino ele está profetizando, o reino do sul ou o reino do norte. Isso nós vamos aprender mesmo, não agora, nesse panorama, e sim quando a gente estiver estudando a história do povo hebreu. Aí nós vamos entrar mais a fundo, como eu já disse anteriormente, né? Então, aqui, ó, as tribos do norte, que são as 10 tribos, devido à sua iniquidade, seu pecado, veja bem que eu falei que as tribos do norte, eles seriam ímpios, né? Todos os seus reis seriam ímpios, sem exceção. Então, devido a essa iniquidade, esse pecado deles, em 722 a.C., eles foram levados cativos pelos assírios. Esse povo aqui, assírio, era um povo muito perverso, um povo que eles não se satisfaziam apenas em vencer os seus... Deixa eu só liberar aqui. Eles não ficavam apenas satisfeitos em vencer em derrotar os povos, mas eles tinham o desejo de ser cada vez mais perversos. Eles eram maldosos mesmo com aqueles povos que eles dominavam. Eles faziam ali pilhas de cabeça, aquele filme 300, a gente viu lá uma pilha
uma parede só de cabeça, né? Dos povos vencidos. Aquilo ali não era os assírios, né? Os assírios foi antes, mas eles usavam também desse artifício. Eles matavam a pessoa e cortavam a cabeça, faziam pilhas para as cabeças das pessoas. Eles vazavam os olhos das pessoas, dos seus capturados, eles vazavam os olhos, né, da pessoa, a pessoa não fica sem olho, sem o globo ocular, né? Também eles tinham uma situação que eles arrancavam a língua da pessoa pela raiz, com a mão, enfiava a mão dentro da boca da pessoa e arrancava a língua da pessoa, né? Usavam um artifício lá, faca, e arrancava a língua das pessoas. Então, eles eram ruins mesmo. Tanto que, quando a gente estiver estudando lá os profetas, o livro de Jonas, Jonas foi mandado por Deus para pregar para os ninivitas. Os ninivitas era esse povo assírio. E Jonas não quis ir lá pregar para eles, não. Preferiu tomar um outro rumo. Porque, para Jonas, eles eram terríveis. Então, Jonas ele não queria que Deus salvasse aquele povo. Mas Deus tinha outros planos, né? E Nínive se arrependeu pela pregação de Jonas, mas depois de alguns anos, 120 anos mais ou menos, eles voltaram a praticar essas mesmas atrocidades, e foi aí que Deus, o profeta Naum, foi lá para profetizar não mais arrependimento para os ninivitas, e sim o juízo, né, a destruição de Nínive. Então, Nínive era esse povo assírio. Esse povo assírio, eles vieram antes dos babilônicos. Só que os assírios, eles eram pior do que os babilônicos, né? Eles eram mais sanguinários, mais terríveis, né? E esse povo aqui, os assírios, que levaram as 10 tribos do norte cativas. E essas tribos ficaram espalhadas pelo mundo. Depois, em 586, Nabucodonosor veio e levou cativo a tribo de Judá. Aproximadamente 100 e poucos anos depois. Eles levaram cativos o povo de Judá também, que o povo de Judá, mesmo tendo alguns reis que eram bons, mas tinha também reis ruins. E também juízo de Deus veio também sobre as duas tribos do sul, Judá e Benjamim, mas antes veio o juízo de Deus sobre o povo, as 10 tribos do norte, né, que é chamada de Israel. Então eles foram levados pelos assírios, esse povo terrível, né? Esse povo que realmente é um povo sanguinário. Bom, aqui eu já falei, né? Depois que os assírios levaram lá o rei Nabopolassar, ele era o pai de Nabucodonosor. Nabopolassar, ele venceu os assírios. E o reinado dos assírios deixou de existir, né? O Império Assírio deixou de existir e passaram a existir o Império Babilônico. Então foi uma troca de império. O Império Assírio, que estava aqui reinando nessa época, foi vencido. Foi vencido e, posteriormente, veio primeiro por Nabopolassar, depois por Nabucodonosor, veio o Império Babilônico. E esse Império Babilônico que levou o povo, as duas tribos do sul, para o cativeiro, e o povo ficou lá por 70 anos. Nós conhecemos bem essa história, né? Bem essa história do povo das duas tribos do sul, que foi levada cativa, né, lá para a Babilônia, e ficar lá por 70 anos. Aí houve a história de Daniel, houve a história, Ezequiel, Daniel, os amigos de Daniel. Daniel foi um grande participante lá dos reinados, né, de Nabucodonosor, depois de Nabonidos, e depois dos que se diziam medo-persas, né, que ele também fez
parte do reinado Medo-Persas. O Medos-Persas, eles venceram o Império Babilônico e tomaram o lugar, né? Veja bem, nós tivemos também, né, nós tivemos aqui, nessa época, o Império Assírio foi derrotado pelo Império Babilônico. Depois nós tivemos o Império Babilônico derrotado pelo Império Medo-Persa. E depois nós tivemos o Império Medo-Persa derrotado pelo Império Grego. Depois nós tivemos o Império Grego derrotado pelo Império Romano. O Império Romano foi o mais longevo, né, o mais longo, que durou quase 2.000 anos, né, o Império Romano. Então, o Império Romano também se dividiu, né, mas isso é um assunto depois, para a gente comentar depois. O Império Romano dividiu, o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. Aí já passou da época de Cristo, já estava na época dos pais da igreja, né, já estava na época da patrística, né? Houve, em 1054, houve a divisão do Império Romano. Mas vamos voltar aqui para o reino dividido e o reino unificado. Então, vamos lá. Vamos falar aqui uma forma bem panorâmica, né? Desse livro de Reis. Então, o primeiro livro de Reis inicia-se ali no começo, com a morte de Davi. Então, o grande rei Davi, aquele rei que fundamentou o império, o império israelita, né? O império, os hebreus que fundamentou, ele morreu. Veja que nós já falamos sobre Saul e falamos sobre Davi. Davi morreu. E tinha que ter um descendente para assumir o trono. Mas Davi não era o mais velho. Ou melhor, Salomão não era o mais velho. O mais velho tinha o nome de Adonias. Só que um sacerdote que havia na época, muito influente, e também a mãe de Salomão, que é Betseba, aquela mesma do adultério com Davi, eles fizeram uma armação para que o Davi indicasse, né, declarasse o Salomão como o imperador, como rei. E isso fez. Davi declarou Salomão como rei. Veja o que aconteceu. Para segurar, Salomão segurar, porque havia um outro irmão mais velho, né? O Adonias. Ele era mais velho do que Davi. Mas Davi é mais velho do que Salomão. Não vamos misturar os nomes, né? O que aconteceu? Uma vez que antes de Davi proclamar Salomão como imperador, Adonias abdicou do reino. Ou melhor, Adonias se declarou, né, como o legítimo rei. Mas como Davi declarou Salomão, o que aconteceu? Salomão foi lá e mandou executar o seu irmão. Então, foi isso que aconteceu. Salomão executou o irmão, né, e Adonias foi morto. O grande general de Davi, que acompanhou Davi a sua trajetória toda, ele também foi morto por Salomão. Foi até uma coisa muito interessante que quando... Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Ô, pastor, é o Pois não, César. Sérgio. Tem uma parte na Bíblia, eu não estou bem inteirado, que fala que Deus tirou de Davi o direito de fazer o templo, porque Davi tinha a mão suja de sangue, né? Uhum. E agora, então, também Salomão teve sangue nas mãos. Teve, mas Salomão, ele teve muito menos. Davi ele era declarado um cara que matou muita gente, né? Teve uma situação lá que, para fazer uma média com Saul, Davi era sogro, era genro de Saul, né? Para fazer uma média com Saul, ele executou lá
o povo que vivia em volta lá e levou para Saul os prepúcios desse povo, né? O dobro do que Saul tinha pedido. Quer dizer, tinha sangue nas mãos, né? Ele era um guerreiro, e matava. Né? Ele matava muito, né? Então é por isso que ele não pôde construir o templo. Mas Salomão também teve as suas, né? E ele, sim, e ele teve essa incumbência de construir o templo. Porque na cultura da época, uma coisa que até os ateus falam muito, né, a respeito disso, que Deus ele aceitava, né, que as pessoas matassem, né, os ímpios, né? E Deus aceitava mesmo. Deus ele mandava que fosse exterminado aquele povo ímpio, né? O povo ímpio tinha que ser exterminado, porque senão aquele povo ficasse na terra, ele iria contaminar o povo de Israel. E Deus queria fazer o povo de Israel um povo puro, um povo sem nenhum tipo de contaminação. E isso não ocorreu, porque o povo de Israel sempre ele não cumpriu as ordens de Deus de exterminar todos, e sempre eles estavam assim, se deixando levar pelos os ídolos, né, pelos deuses daquele povo que vivia ao redor de Israel. Então, era mandado de Deus mesmo, que Deus executasse, que o povo executasse todos, matassem todos, passassem todos ao fio da espada, tanto crianças, jovens, velhos. Era isso que ocorria. Era a cultura da época e Deus realmente mandou, para que não viesse se trazer um problema maior, né? Porque tinha que ter um povo separado, tinha que ter um povo puro, um povo, e esse povo era o povo de Israel, tinha que ter esse povo. Então é por isso que tem muitas coisas que no Antigo Testamento aconteceu, muitas pessoas veem se né, o Deus do Antigo Testamento é um Deus que mandava matar. Mas por que ele mandava matar? Porque aquele povo já estava totalmente ímpio, já não tinha mais como, não tinha mais nenhum tipo de salvação. Veja que Deus agia com misericórdia, mesmo assim aquele povo estava obstinado, o coração dele estava obstinado, e chegou o momento que Deus falou assim, tem que executar, tem que matar para que seja purificado. Isso é a coisa que os ímpios, os ateus, né, sempre batem nessa tecla, dizendo que o Deus era um Deus perverso, que Deus mandou matar mais do que todos os outros homens que viveram aí, os homens tiranos, né, que viveram. Mas isso aí porque era necessário, porque senão a perversidade do mundo seria multiplicada cada vez mais e hoje nós não teríamos nem esse povo que é hoje a igreja, que é oriunda também lá do povo de Israel. O povo de Israel é a igreja do Antigo Testamento. Não teria nem como, né? Estaria tudo contaminado. Então é necessário isso. Então Salomão, ele fez as dele, sim. Esse Adonias foi morto. Que era irmão de Salomão. Também Joabe, que era o general, o grande general de Davi, também foi morto. E ele foi morto, ele correu, né? Veja bem que interessante, né? Não se podia matar a pessoa que corresse por tabernáculo e se prostrasse diante do altar de sacrifício, ela não poderia ser morta. Joabe, ele correu lá para o altar de sacrifício, se prostrou lá diante dos chifres, né, que tinha no altar de sacrifício, mas mesmo assim ele foi morto. Mas por quê? Porque ele matou muita gente também, Joabe, né, era o general, matou muita gente. Também o sangue de Absalão, um dos filhos de Davi, também foi derramado por ele, né? Então, Salomão mandou executar, né? Tanto Adonias como o Joabe. Então é isso, César. Também, não somente Davi, mas Salomão também teve, mas não na mesma quantidade, que Davi, né? Porque Davi, além de fazer o que era obrigação dele, né, nas guerras, ele
usou de uma, digamos assim, né? Ele extrapolou aquilo que Deus mandava. Mas mesmo assim, veja bem, mesmo assim, ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Porque ele matou, sim, mas ele se arrependeu do pecado dele, e se arrependeu dessas coisas que ele fez, e ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Isso mostra o quê? Mostra que Deus, ele age com misericórdia. Deus é um Deus perdoador. Ele quis perdoar Nínive, mas Nínive não quis o perdão. Ou melhor, Nínive quis o perdão temporariamente, mas depois voltou a fazer as maldades, né? Então, Deus mostra que a misericórdia de Deus. Uma coisa também que nós temos que ter, é interessante a gente entender, que a Bíblia, ela não esconde os erros dos seus grandes homens. Ela não escondeu os erros de Moisés, ela não escondeu os erros de Abraão mais no passado. Todos ali foram homens que teve suas virtudes, mas também suas falhas. Ele não escondeu os erros de Davi, de Saul, né, de Salomão. Não escondeu. A Bíblia não esconde erros dos seus grandes homens. Por isso que nós temos que confiar que a Bíblia é um livro que conta a verdade, né? É um livro fidedigno. Porque nas outras tradições religiosas, os livros que falam sobre os seus grandes nomes, eles escondem o lado perverso desses homens. E a Bíblia não. A Bíblia, ela narra. O povo judeu mesmo que escreveu a Bíblia, né, através dos profetas, os profetas canônicos que escreveram a Bíblia, o povo, eles narram seus erros. O tempo todo eles narram seus próprios erros. Porque não era um homem que estava escrevendo, não era por mão de homens, e sim inspirados pelo Espírito Santo. Eles contaram a verdade. Você vê que se os judeus quisessem mostrar que eles eram homens, grandes homens, né, eles não iam colocar na Bíblia, nos escritos sagrados, tantas coisas erradas que eles fizeram, né? Tipo a idolatria, né? Então, quer dizer, a Bíblia é um livro escrito por homens inspirados por Deus. E uma coisa também interessante é que, por exemplo, não há nenhum relato na história egípcia, né, do povo do Egito, essa questão da derrota que eles tiveram lá pelo povo de Israel, lá com Moisés. Não há relatos ali. Porque os povos, antigamente, e até nos dias atuais também, eles fazem de tudo para poder apagar as suas derrotas. Até hoje é assim também. Tem pessoas que só contam que bateram, mas que apanhou eles não contam, não. Os Estados Unidos, por exemplo, eles tiveram lá a Guerra do Vietnã, só para contextualizar aqui, eles tiveram a Guerra do Vietnã, eles perderam a guerra, eles saíram de lá corrida. Aí depois eles fizeram um filme com um homem só, vai lá e destrói o Vietnã inteiro, que foi o Rambo. Então, quer dizer, eles escondem as suas derrotas, eles escondem os seus fracassos. Mas a Bíblia Sagrada não, ela relatou todos os fracassos que o povo de Israel teve. E não foi poucos, não, foi muitos. Eles tiveram muitos fracassos. E a Bíblia relata todos eles. Por isso nós temos que entender que a Bíblia ela é fidedigna. A Bíblia é verdadeira, né? Então vamos voltar aqui. Aí o que aconteceu? Salomão assumiu o reino. Ele teve esse início lá, que ele teve que fazer alguns ajustes, né, entre aspas, né, para poder ficar soberano no reino. E ele foi o maior. Ele não foi só maior do que Davi, né? Porque Davi foi o grande rei. Mas o que aconteceu? Ele teve a incumbência de construir o templo. Aí ele
ele fez o templo lá em Jerusalém. Lembra que Davi tinha conquistado Jerusalém no seu império, no seu reinado. Davi ele conquistou Jerusalém, que era dos jebusitas, né? Dos jebuseus. Jebuseus que tinham o domínio de Jerusalém. Davi conseguiu esse domínio. Aí, Salomão foi lá construir o templo, lá em Jerusalém. E ele trouxe os cedros do Líbano, né? Ele fez uma aliança com um rei chamado Irão, conseguiu fazer um templo suntuoso, né? Maravilhoso, porque até então a Arca da Aliança ficava num tabernáculo, aquele mesmo tabernáculo que andou pelo deserto. A Arca da Aliança estava nesse tabernáculo, né? E foi levado a arca para, depois que Salomão fez esse grande templo, lembrando que Deus falou realmente com Davi que ele não poderia fazer o templo. Porém, Davi, ele deu a planta do templo para que Salomão fizesse. E realmente foi uma coisa extraordinária o templo de Salomão. Teve lá o mar de bronze, o mar de bronze, que seria o mesmo que a pia de bronze, né? Teve também lá o lugar santo, Santo dos Santos, tudo coberto de ouro, aquela coisa maravilhosa. E Davi orou a Deus para consagrar o templo, né? E Deus ele consagrou aquele templo com uma teofania maravilhosa, uma coisa maravilhosa. E o templo ficou estabelecido lá em Jerusalém, aonde que no mesmo lugar aonde que hoje tem lá a mesquita, né, de Omar, o domo da rocha, né, e tem questão sobre os domínios dos muçulmanos, e foi feito lá esse templo suntuoso, né, maravilhoso, realmente. Tanto que a rainha de Sabá foi uma rainha que veio lá do Oriente, né? Ela ficou maravilhada só de olhar para as vestes daqueles que eram serviçais do templo, né? Serviçais do palácio de Salomão. Então, ela ficou maravilhada. E também, Salomão, quando ele ora a Deus, ele pede a Deus o quê? Ele pede a Deus sabedoria. E Deus lhe concede essa sabedoria. Deus lhe concede que ele seja um homem sábio. E ele, muitas das vezes, ele agia com sabedoria. Teve aquela situação lá das duas mulheres, né, que uma delas teve seu filho morto e falou que o filho era dela, ficou as duas mães com uma criança só. Uma mãe falou assim, falou assim, então eu vou partir essa criança no meio. A mãe verdadeira falou assim, não, deixa que ela vive. A outra mãe falou assim, não, então vou partir no meio. Aí ele deduziu que aquela mãe que pediu que o filho sobrevivesse era a verdadeira mãe e entregou a ela. Veja que a sabedoria que Deus deu a ele. Deus deu a ele também sabedoria de conseguir ali fazer alianças. Alianças. Teve um momento de paz, que Davi já foi mais guerreiro, mas Salomão, ele teve paz, ele reinou com muita paz, mas aí começou uma situação difícil, porque Salomão começou a fazer alianças com outros reis. Ele começou e através dessas alianças que ele fazia, ele tomava as filhas, as princesas, como esposa. Ele teve mais de 1000 mulheres, né, entre as princesas e concubinas. Aí essas mulheres começaram a trazer os deuses dela para dentro do templo, para dentro do reinado do Império de Salomão. E chegou uma certa época que Salomão até chegou a adorar esses deuses, né? Esses deuses pagãos. Aí Deus
Deus se irou contra Salomão. E uma das questões que o reino foi dividido, havia outras questões também, mas uma das principais questões da divisão do reino foi por isso. Porque Salomão, mesmo com toda a sabedoria, com toda aquela pompa que ele tinha, ele, infelizmente, ele caiu na idolatria. Salomão foi salvo? Eu creio que foi. Porque a gente vê lá que ele uma das seus escritos, Eclesiastes, né, o último versículo, ele fala, né, a respeito de que ele, ele, ele fala sobre a sua guardar os ensinamentos de Deus, né, que seria a coisa mais importante. Demonstra ali o arrependimento. E ele escreve ali os seus provérbios. Ele escreveu lá mais de 3.000 provérbios. Então, ele era um homem de grande sabedoria. Davi também escreveu, né, vários salmos. Né? Então, eles eram reis e também escritores. Então, e termina, assim, o reinado de Davi com uma certa melancolia, ou melhor, reinado de Salomão, né? Com uma certa melancolia, porque ele tinha tanta sabedoria, no entanto, ele não soube usar essa sabedoria e ele se voltou para a idolatria. Aí aí começa então, já aqui nós estamos ainda, veja bem, em 1 Reis, aí começa a necessidade. Deus, ele, através do profeta, disse que iria dividir o reino, muito por causa desse pecado de Salomão, da idolatria. Deus disse através do profeta que iria dividir o reino. E Deus falou com o profeta, com um dos serviçais de Davi. Veja bem, ele era um dos homens de Davi, de confiança de Davi. Ele falou que iria entregar 10 tribos do norte para esse homem, através do profeta. O que aconteceu? O filho de... Aí a morte de Salomão, né? A morte de Salomão. E houve, então, um descendente direto de Salomão, que chamava Roboão, que era esse descendente direto de Salomão, que foi ungido, que foi consagrado rei, ungido rei. Só que ele foi ungido rei em todas as tribos, em todas as 12 tribos de Israel. Ele era o rei, o Roboão. O que aconteceu? Uma coisa que foi emblemática nessa questão, aconteceu o quê? Salomão, para fazer todas aquelas coisas, ele cobrou altos impostos do povo. O povo tinha que pagar grandes impostos para fazer o templo, para fazer os palácios, para dar uma vida de um luxo, né? Extremado às pessoas que compunham o reinado de Salomão, era um luxo só. E o povo tinha que pagar altos impostos. Aí o que aconteceu? O povo se reuniu, pediu para que Roboão, filho de Salomão, que diminuísse um pouco a opressão, a carga de impostos sobre os menos favorecidos. E Roboão, ele consultou aquelas pessoas que trabalhavam com Davi, aquelas pessoas que eram os homens que ficavam ao lado de Davi, ou melhor, estou confundindo, ao lado de Salomão, né? Algumas vezes ele deve ter trocado o nome aí de Davi para Salomão, mas aquelas pessoas que ficavam ao lado de Salomão, ele consultou com as pessoas, com os mais experientes. O que aconteceu? Essas pessoas dizem assim, é melhor que você dá uma segurada, realmente abaixa um pouco os encargos, os impostos, porque o povo não aguenta mais. Seu pai, Salomão, ele cobrou muito do povo.
Aí Roboão foi consultar os jovens, aqueles jovens que cresceu junto com eles, com ele, né? E foi lá perguntar aos jovens. Os jovens falaram assim: não, você não pode demonstrar fraqueza. Você tem que demonstrar firmeza. Você tem que ser mais firme do que o seu pai. Assim eles vão te respeitar. Aí Roboão foi e cedeu a ideia daqueles jovens, né? E foi ainda mais, pegou mais pesado ainda com o povo. Ele falou assim que meu pai, né, pai dele, né, Salomão, fustigava o povo com varas. E eu vos fustigarei com escorpiões. Escorpião, o que é isso? O que ele está querendo dizer? Porque varas, o povo com Salomão apanhava de vara. E com ele, Roboão, o povo iria apanhar não somente com vara, mas também com escorpiões. O que é escorpiões? É tipo uma garra que ia na ponta do chicote. Aonde que batia o chicote, aquelas garras tipo escorpião arrancavam a carne. Ele queria dizer que seria muito pior. Seria muito pior com ele do que foi com o pai. Aí isso desagradou o povo. O povo ficou irado com isso e foi aí que deu início à divisão do reino, do sul e reino do norte. Roboão era o filho de Salomão e uma ajudante, uma pessoa da confiança de Salomão, que se chamava Jeroboão. Veja bem, Roboão filho. Jeroboão era aquele que era o serviçal do rei Salomão. O profeta já tinha determinado, o profeta já tinha entregado a profecia para Jeroboão, que ele herdaria as 10 tribos do norte. Então ficou Jeroboão com 10 tribos do norte e Roboão com as 2 tribos do sul, sendo que o reinado de Judá e o reinado de Israel, a partir daquele momento, foi dividido os 2 reinos. Foi dividido os 2 reinos e cada reino passou a seguir o seu caminho de forma isolada. Alguns momentos, o reino do sul guerreava com o reino do norte. Alguns momentos, o reino do norte se aliava a outros reis para guerrear com o reino do sul. O reino do sul teve reis, 19 reis. 19 reis que muitos deles eram ímpios e muitos deles eram bons. O reino do norte também teve 18 reis. E desses 18 reis, até o momento que eles foram levados cativos pelos assírios, todos eles foram ímpios, fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Cada final de reinado, um rei dizia assim: o rei fulano de tal fez o que era mal aos olhos de Deus, não seguindo o caminho do seu pai Davi. Então era essa. Quando o rei era mau, eles tinham sempre no final do seu reinado, o relato bíblico fala dessa forma. Então eles seguiram caminhos opostos. É claro que as 10 tribos do norte tinham mais pessoas e tinham um poder maior do que as 2 tribos do sul. Mas o interessante que nós temos que guardar no nosso coração é que a promessa de Deus era para a casa de Davi. E a casa de Davi, ela passou por Salomão e também por Jeroboão, dentro das tribos do sul. Então, o Messias, ele viria da casa de Davi. O Senhor Jesus é a raiz de Davi. Então, a promessa era para o reino do sul, e não para o reino do norte. O reino do norte foi para outro caminho. Tanto que eles foram levados cativos e não voltou mais. Mas a permanência da promessa ficou no reino do sul, através do reinado da casa de Davi. Essa é a grande diferença.
E os reis foram cada um se sucedendo. Os reis do sul, eles tinham o reinado, né? Sucedia através da morte de um rei, o outro vinha, assumia. Os reis do norte, muitas das vezes, eram sucedidos pela morte do rei, e muitas vezes também o rei era assassinado. Um rei matava o outro para tomar o lugar dele. Então foi assim durante essa caminhada dos dois povos, dos dois reis, né? Dos dois reinados. Aí, até chegar aqui, lá em 722, como eu falei anteriormente, as 10 tribos do norte foi levado cativo pelos assírios, né? Que foi o primeiro povo, né? Os assírios, que foi levado cativo, levou eles cativos, né? As 10 tribos do norte, e nunca mais eles voltaram. E ficaram dispersos pelo mundo, né? Pelo mundo. Então, outra coisa também que nós temos que ressaltar dentro dessa questão do primeiro rei, do livro dos reis, é que o templo ficava em Jerusalém, que era o templo central, a tribo do sul, Judá e Benjamim. O templo ficava em Jerusalém. Só que Jeroboão, que era o líder das 10 tribos do norte, o que ele fez? Ele, com receio de que o povo estava sob o seu comando, as 10 tribos do norte, viesse até Jerusalém para adorar o Senhor. Ele não quis fazer dessa forma. O que ele fez? Veja bem quando o coração do homem é pervertido, o coração do homem está longe de Deus, ele comete erros que a gente, né, precisa entender. Ele fez 2 bezerros de ouro. Um bezerro de ouro ele colocou lá em Dan e outro em Betel. E fazia com que as 10 tribos do norte fosse tanto a Betel como a Dan adorar os bezerros de ouro. Veja que ele esqueceu o fato ocorrido lá em Gênesis, ou melhor, lá em Êxodo, né? Quando os israelitas fizeram bezerro de ouro para adorar. Eles esqueceram disso. Eles começaram a adorar esse bezerro de ouro e as 10 tribos do sul, ou melhor, as 10 tribos do norte, começaram a adorar cada vez mais esses bezerros, deflagrando assim a idolatria. Então, por isso também que eles foram levados cativo e não voltaram mais. Já as tribos do sul, apesar que tinham alguns reis difíceis, né? Alguns reis ímpios, eles permaneciam, alguns reis bons, a tribo do sul, e continuou o seu caminho. Nós podemos destacar entre os reis do sul, os bons reis, né? Nós podemos destacar Joás, foi um bom rei. Nós podemos destacar também Josias, que foi um bom rei. Ezequias, que foi um bom rei. Joás foi aquele rei que quase que ele assumiu o reinado quando era ainda muito jovem, né? Uma princesa lá do Reino do Norte veio e usurpou o reino, uma mulher chamada Thalia, e ela queria matar a descendência de Davi toda, e quase que ela matou todos, menos um menino. Esse menino foi guardado lá no templo, pelo sacerdote chamado Joiada, guardou o menino no templo, ele era pequenininho, ela matou todos os outros da família, a Thalia era filha de Jezabel. Jezabel é aquela que era mulher de Acabe, que era o rei do norte, era um rei que era do norte, ela usurpou o trono do sul e quase que destruiu a linhagem que o Messias viria. Se não fosse uma pessoa guardar, a tia dele guardar lá no templo, esconder o menino no templo, ela teria exterminado. Né? Como eu falei anteriormente, né? As 2 descendências, a descendência da mulher e a descendência da serpente.
a descendência da serpente, sempre querendo matar a descendência da mulher, para que o Messias não viesse dessa descendência. Porém, inimizade entre a sua descendência e a descendência da mulher, que este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Sempre teve essas guerras de descendência ao longo de toda a história. Ao longo de toda a história. E aqui quase que aconteceu isso. Joás, ele foi guardado no templo, por isso que não exterminou de vez a descendência de Davi, porque a promessa seria que o Messias viria da casa de Davi. Bom, então, continuando. Ezequias foi aquele que ele orou, ele estava para morrer, orou e Deus deu ele mais 15 anos de vida. E depois ele cometeu um erro, porque vieram o pessoal da Babilônia, ele mostrou o reino para a Babilônia, o templo, a beleza, e depois os babilônios vieram e tomaram, cercaram Jerusalém, destruíram o templo, né? Então, Josias também foi um rei reformador. Josias foi aquele que ele, mais uma vez, ele voltou lá a praticar os rituais judaicos, fazendo com que o povo voltasse para o Senhor. Agora, o reino do norte, nós tivemos só rei ímpios, né? Nós podemos aqui falar aqui de Acabe, que foi o pior deles, né? Foi o pior deles. Ele casou com a Sírio-Fenícia, chamada Jezabel. Ela trouxe, né, o seu Deus para dentro da adoração do reino dos reinos do norte, né? O Baal, né, o Deus dela é o Baal Zebu, o Deus das moscas. Né? Ela veio, implantou lá, institucionou o reino a idolatria a Baal lá no povo de Israel, né, no povo do norte. Nós tivemos também Jeroboão II, que foi um rei assim, que foi próspero, mas ele foi logo depois do reinado de Jeroboão II que o povo foi levado cativo. Os reis ruins do lado de Judá, nós tivemos Acaz. Acaz, ele queimou seus filhos a Moloque, né? Matou seus filhos a Moloque, coisa que Deus abominava, né? Pelo sacrifício, né? Que os povos pagãos faziam quando eles sacrificavam seus filhos a Moloque. Esse deus Moloque, ele ficava tipo assim, tipo uma fornalha, tipo uma forma de um braço em que o povo, os reis, o povo chegava e colocava os seus filhos dentro daquela fornalha e queimava os seus filhos, né, vivos. Tem Manassés também, que foi o terrível, foi o pior rei do Reino do Sul. Lembra que eu falei que o Reino do Sul também teve reis ruins? Teve esse Manassés também, que foi terrível, também queimou seus filhos ao deus Moloque. E sempre assim, Deus ele chamava o povo ao arrependimento. E o povo não se arrependia e ele fazia juízo. Tanto que ele trouxe juízo sobre o povo, os reinos o reinado do norte, em 722, os assírios vieram e levaram eles, e Nabucodonosor, em 586 a.C., levou cativo o povo de Judá, né, as tribos de Judá. E o povo o povo de Judá, de Israel, melhor dizendo, as 10 tribos do norte, já tinha sido disperso pelo mundo, levado cativo. Antes de eu falar isso aqui, as duas capitais. A capital do Reino do Norte era Samaria, e a capital do Reino do Sul era Jerusalém. Só para a gente ter essa ideia. Né? Então, vamos falar agora. As 10 tribos do norte já tinham sido levadas cativas, né? Vamos falar agora do cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico, né? Quando veio o rei Nabucodonosor e levou o pessoal cativo
lá para a Babilônia. Eles vieram em 3 levas, né? A primeira leva, aquela que foi Daniel e seus amigos. A segunda leva, que veio. A segunda leva foi levar o Ezequiel. E a terceira leva foi 586, que foi a destruição total do templo. Eles entraram lá e destruíram o templo. Fizeram um cerco em Jerusalém, destruíram o templo e levaram os utensílios do templo. Inclusive, nesse período, foi levado para a Babilônia a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança nunca mais foi vista, nunca mais voltou. Né? Foi nesse período que eles levaram essa Arca da Aliança e ficaram lá 70 anos. 70 anos eles ficaram lá como escravos, até tem o Salmo lá, 137, que fala sobre os rios, diante dos rios da Babilônia, aqueles que se levou cativo nos pediam para que nós possássemos louvar e cantar o hino que era de Sião, Salmo 137, nos rios da Babilônia, né, que tem até uma música secular que fala sobre isso. Então, eles ficaram lá 70 anos. Aí tem uma história, né, de Daniel. Ezequiel também foi levado cativo. Aí sempre teve essa questão dos profetas. Voltando um pouquinho atrás, eu esqueci de falar para vocês, o Reino do Norte, ele teve 2 profetas muito interessantes, que eles não escreveram nenhum livro, mas eles teve uma atuação extraordinária nesse período, né, do povo das 10 tribos do norte. Foi o profeta Elias e o profeta Eliseu. Eles atuaram nesse período. Nesse período que eles atuaram. Elias teve um trabalho extraordinário, né? A história de Elias é muito rica. E o seu sucessor também, Eliseu, também teve uma história extraordinária, uma história de muitos milagres. Veja que foi nessa época de Elias e Eliseu que teve grandes milagres narrados pela Bíblia. Veja que teve grandes milagres lá no Pentateuco, né? Grandes milagres lá no Pentateuco, Moisés, lá no Êxodo, tudo. Depois deu uma palavra e volta aqui esses milagres grandiosos através do ministério de Elias e Eliseu. Então, tem vários aspectos aqui. Tem Elias matando os 450 profetas do Baal, lá no Monte Carmelo. Tem também embate que ele teve, né, com os 400 profetas de Baal e os profetas também, os 450 de Baal e os 400 de Azerá, que era o poste ídolo, que era também uma divindade que atuava. Eliseu também teve grandes milagres, né? Teve Eliseu com a viúva de Serepta, né? Teve lá Eliseu e Naamã, que foi aquele general sírio que era coberto de lepra e mergulhou no Rio Jordão 7 vezes. Então, foi um ministério de milagres, esse ministério de Elias e Eliseu, e o ministério deles foi lá no Reino do Norte. Ficou 3 anos e meio sem chover, e Elias, através da oração, fez com que chovesse. Naquele mesmo dia, ele derrotou lá os profetas de Baal. Então, é uma história interessantíssima. Vocês vão ter uma visão muito melhor do que eu estou falando. Então, se vocês, alguns já leram, né, a Bíblia toda, e se não leram ainda, é bom que leia a Bíblia toda, para vocês esclarecer mais o que eu estou falando, né, aqui. E foi a história grandiosa. Vamos voltar agora para falar um pouco sobre Daniel. Daniel, ele passou pelos 3 reinos, né? Ele passou pelo reino babilônico, quando Nabucodonosor foi levado cativo, né? Ele também passou pelo Nabonidos, que era ainda babilônico. Depois ele passou por Ciro, o persa, né?
E também ele passou também pelo Ciro Peça e passou também pelo outro lá, pelo último. Né? Aliás, o Ciro Grande foi o último que ele passou. Até que ele deu o Ciro Grande, ele assinou o tratado para o povo voltar para a Terra Prometida. Né? Então foi um profeta também extraordinário, Daniel. Teve uma parte do livro de Daniel que foi histórico, outra parte profética, apocalíptica, né? Que ele tinha aquelas visões, aqueles sonhos também apocalípticos, né? Que também foi extraordinário. E o povo voltou. Depois de 70 anos, o povo voltou para reedificar os muros da cidade e reedificar também o templo. Né? Primeiramente o templo, depois os muros da cidade. E assim termina essa história. A história do povo de Israel, que vai aqui, do livro de Reis, que vai da morte de Davi até o retorno do cativeiro. O cativeiro e o retorno do cativeiro babilônico. Essa história que conta os livros, tanto de Primeiro Reis quanto o de Segundo Reis. Conta essa história. Eu sei que é muita informação, mas a partir do momento que vocês lerem com mais calma as passagens, os livros, né, vocês vão lembrar do que eu falei, dos acontecimentos que eu falei aqui, vão ficar bem mais assim, nítido na mente de vocês. Então, o que nós temos que tirar de conclusão aqui? É que os livros históricos que nós falamos até agora, de Josué até aqui, segundo Crônicas, mostrou a história do povo entrando na Terra Prometida até o retorno do cativeiro babilônico. Esse é o trecho, é o contexto que fala dos livros históricos. Mas, pastor, e o livro das Crônicas? O livro das Crônicas, basicamente, é a repetição do que aconteceu em Reis, em Primeiro e Segundo Reis. Primeira e Segunda Crônica narra os fatos, né, parecidos, com a exceção de que há, no primeiro livro das Crônicas, uma intensa genealogia e também que os livros das Crônicas, eles não se preocuparam em narrar fatos lá do Reino do Norte. Eles se preocuparam em narrar os fatos apenas do Reino do Sul. Então, são livros escritos mais para os reinos do Sul. Tem algumas menções ao Reino do Norte, mas a maioria dos fatos relatados é destinado, ocorreu aqui no Reino do Sul. Então, é isso. Josué, até segundo Crônicas, fala da entrada do povo na Terra Prometida até a levada do povo, a ida do povo para o cativeiro e a permanência desse povo lá. O que acontece? No livro dos reis, ou melhor, no livro dos profetas, nós vamos falar sobre as profecias, né, e recontar através dos profetas maiores, dos profetas menores, recontar esse trecho da história do povo de Israel, através do estudo dos profetas. Né? O que Deus falou para o povo nesse período, através dos profetas, que Deus levou ao conhecimento, a chance, né, a misericórdia que Deus teve com esse povo, com o povo de Israel, né, nesse período. E os outros, depois desses 9 livros que nós citamos aqui, 5 na aula passada e 4 nessa aula, tem mais 3. Tem Esdras, Neemias e Esther, que são livros que vieram pós-cativeiro. Também tem alguns profetas que são profetas pós-cativeiro. São 3 profetas, mais ou menos, né? 3 profetas que profetizaram depois do cativeiro. Então, uma coisa, nós vamos falar isso na próxima aula, quando a gente está estudando os profetas. Teve profetas que são pré-cativeiro, a maioria deles. Teve os profetas do cativeiro, que profetizaram durante o cativeiro. Teve os profetas que profetizaram depois
do cativeiro babilônico. Isso nós vamos estudar quando nós estiver falando sobre os profetas, né? Os 12 profetas. Ou melhor, né? Os 16 profetas, né? 4 profetas maiores, mais o livro de Lamentações, e os 12 profetas menores, né? Que nós iremos falar posteriormente. Então, aqui encerra essa parte da história do povo que vai da entrada na Terra Prometida até o cativeiro, né? Esses 9 livros. E os livros Reis e Crônicas, eles falam basicamente do mesmo recorte histórico, né? Só que com ênfase um pouco diferente. Então, aqui eu vou abrir aqui um espaço para que os irmãos possam perguntar. Cadê aqui, gente? Aqui. Os irmãos possam fazer suas perguntas. Deixa eu ver aqui que horas que são. Faltam 9 minutos, né? Professor, Pois não, César. o senhor pode falar um pouquinho sobre o cativeiro do povo do norte? O senhor falou que eles não retomaram, mas como foi esse cativeiro? Eu não estou bem. Eles foram levados, né, em 722 para diversas partes do mundo, né? Do mundo na época, né, que é os assírios, né? Eles foram espalhados pelo mundo. E o que nós sabemos é que eles não voltaram. Nós sabemos que o povo de Judá, as tribos do sul, voltou. A Bíblia narra a volta deles. Mas a Bíblia não narra a volta das 10 tribos do norte. Eles ficaram espalhados pelo mundo. Essas tribos existem até hoje? Eu creio que existe. E alguns especialistas falam que existe. Mas a Bíblia não narra a volta deles mais. A Bíblia não narra a condição que eles passaram a viver e como se eles voltaram. O que a Bíblia fala é que o povo que estava espalhado pelo mundo, ele vinha nas grandes festas, né? Pelo menos nas 3 grandes festas da peregrinação, que é a Páscoa, né? Que é o Peshá, Páscoa, que é a festa das cabanas, né? Que é o Sucote, e também é a festa que também chamava de tabernáculo, né? E a festa também do Pentecostes. Eles vêm nessas 3 festas. Pode ser que venha algumas das pessoas dessas outras tribos que estão espalhadas pelo mundo, que elas venham até Jerusalém. Mas a Bíblia narra apenas o retorno em massa, né? Vamos dizer assim, das 2 tribos do sul. E aí, o que é o seguinte, não é nem as 2 tribos do sul mais, né? É porque Judá, a tribo de Judá, ela absorveu a tribo de Benjamim e nós temos hoje, né, os judeus que são oriundos dessa tribo de Judá. Veja bem que nós temos os hebreus, nós temos israelitas e nós temos os judeus. Cada uma dessa nomenclatura serviu para um tempo específico. Só que essa nomenclatura não desapareceu totalmente, porque ainda nós chamamos o povo de hebreus, ainda nós chamamos o povo de judeus, e nós chamamos o povo também deles de israelitas. Então, foi isso. Então, não há, assim, a Bíblia não narra a volta deles, e a Bíblia, sim, que eles não voltaram mais. Ficaram espalhados pelo mundo, né? Já a tribo do sul, eles voltaram, reedificaram os muros, reedificaram o templo, e continuou. Na época de Jesus, nós já vimos os judeus ali, né, divididos entre os partidos, né, judaicos, que eram os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios, já como povo judeu, já propriamente dito, né? Mais alguma outra pergunta?
Mas, irmãos, isso vai ficar mais claro. Vai ficar mais claro à medida que a gente for lendo. À medida que a gente for pesquisando, à medida que a gente for se familiarizando mais com a história do povo hebreu, do povo israelita, do povo judeu, que são um povo só, na verdade, sobre essa questão dos profetas, nós vamos estudar, né? Nós vamos estudar também os livros poéticos, né? Que já vai reforçar mais na nossa mente. Eu sei que é muita informação. Eu, quando estava estudando essa matéria no seminário, eu também fiquei com a cabeça pegando fogo. Mas, à medida do que você vai, digamos assim, interagindo, aprendendo, estudando, pesquisando, isso encaixa direitinho na nossa mente, né? Mais alguma pergunta, irmãos? Não ficou muito complicado, não? Para mim, não. Eu acho que deu para compreender. Deu? Graças a Deus, porque eu estava com... Porque vocês não... Muitos aqui não estavam na última aula, né? Aí eu pensei que poderia ser muita informação, né? Muita informação para a gente absorver, né? O que eu falo para Todo mundo vocês aqui? caladinho assim, ou todo mundo entendeu muito ou não entendeu nada. Pois é. O que acontece é que uma coisa interessante do professor, nós temos aqui a Égida, que é professora, né? Nós temos aqui também a Armandora, não sei se ela está hoje, também professora. O que acontece? O que move o aprendizado não são as respostas, são as dúvidas. Porque se você ficar com a dúvida na cabeça, você vai querer procurar esclarecer essa dúvida. Aí você vai pesquisar e você vai aprender. E se o professor te dá a resposta pronta, você vai... Ah, tá, então tá bom. E você não vai se preocupar em buscar, aí você não absorve tanto. Então, o que move, diz o teu filósofo, né? O que move muito é as dúvidas, né? Então, um outro pensador que diz que o bom professor é o professor aquele que provoca, né? Que provoca a curiosidade do aluno, né? Provoca, né? Instiga o aluno, né? Que faz provocações para o aluno aprender, né? Isso é muito interessante. Ah, eu queria só, nesse período aqui, uns minutinhos, para esclarecer uma dúvida foi do César, né? O César, que deu na aula passada, quando eu falei lá do Apocalipse, né, 19, o César falou assim que tinha 2 cavalos brancos, né? Você lembra, César, que você falou, né? Ou não? Sim, estou lembrado, claro. Tá, beleza. Eu quero só esclarecer para o seguinte, às vezes não deu tempo de explicar. Tem aquele cavalo branco lá do capítulo 19 de Apocalipse, é claro e notório que é o próprio Jesus Cristo, né? E as características dele estão presentes no texto. E o cavalo branco do capítulo 6, que é a abertura do primeiro selo, né, que tem o cavalo branco que diz que ele vem vencendo, vem vencendo, é vencedor para vencer, né? Está com arco e tudo. E o povo aí nas Olimpíadas aí dizendo que aquele cavalo branco é o anticristo, tá? Você abre a rede social, você sempre tem alguém falando que é isso, tal. O que eu queria esclarecer aqui para o César, para os irmãos aqui, é que eu tenho uma interpretação dessa questão daquele cavalo branco
lá do Apocalipse 6, a abertura do primeiro selo, de um pouco diferente da interpretação geral aí que tem aí no mundo aí das igrejas, né? Das igrejas brasileiras, propriamente dita, né? Que eles acreditam que aquela igreja, aquele cavaleiro ali é o próprio anticristo. Inclusive, estão associando o cavalo das Olimpíadas como um anticristo. Mas a minha interpretação, e a interpretação dos teólogos reformados, é que, apesar que não há um consenso, né? Não há um consenso, ninguém não pode se bater o martelo, porque o texto não permite isso, se bater o martelo. Eu entendo que aquele cavaleiro é o mesmo cavalo lá do Apocalipse 19. Só que o texto diz que ele vem vencendo para vencer. E quem vem vencendo para vencer é o próprio Jesus. Então, aquele cavaleiro branco é o próprio Cristo. O próprio Cristo que veio na proclamação do Evangelho. E você vê que não tem nada de juízo naquele cavalo branco. Os outros cavalos que vêm posteriormente, as aberturas dos outros seres, sim, trazem juízo. Matam os homens, perseguem os homens, matam a terça parte das ervas, né, da natureza e tal. É juízo. Mas aquele cavalo branco, ele é diferente. Ele veio vencendo para vencer. Então, é o próprio Jesus. E isso nos leva a entender, a teologia reformada, ele nos leva a entender que é o início do Evangelho, quando Jesus veio e venceu Satanás e proclamou o Evangelho. E depois, logo após essa proclamação do Evangelho, vem o quê? Vem a perseguição sobre a igreja. Esse é o entendimento que os reformados têm, a maioria dos reformados tem, diferente de outras interpretações, mais na linha pentecostal, né, que tem outras interpretações, mas não tem essa questão é uma questão de interpretação, sabe? Isso a gente não pode se tornar um cavalo de batalha, não. É uma questão de interpretação. Nós temos que interpretar, buscar essa interpretação do que o texto fala. E o texto está falando que aquele cavalo branco, o cavaleiro, vem com o arco, com a coroa e vencendo para vencer. Então não tem nada, não tem como a gente encaixar que é um anticristo, qualquer outra coisa. Nós podemos encaixar isso. Aqui é um cavalo branco descendo para vencer, e toda vez que entra essa questão da brancura, alvo como a neve, cabelos como de fogo, coisas brancas, resplandecente, está falando de santidade. No Apocalipse santidade. Então, não tem como se dizer que aquele cavalo branco é o anticristo. Sim, o texto não fala isso. Já tem outra interpretação que diz que o anticristo ele veio para imitar a Cristo, né? O que é usado muito aí nas outras teorias, né? Nas outras interpretações é isso, que ele veio para imitar Cristo, né? Que ele é usurpador, ele é um imitador, né? Tudo bem, eu até concordo, mas o texto não fala isso. O texto não fala. Então, você tem que ficar atento ao texto, né? Beleza, César? Respeito profundamente com referência, com deferência. Quem sou eu para poder? Estou começando agora, mas Data Vênia, com o maior respeito que o senhor possa imaginar, eu tenho um entendimento diferente, tá bom? Não, tudo bem, é isso mesmo. É isso mesmo. O entendimento que você tem é o entendimento que você leu e interpretou, né? Então, tudo bem. Não tem que ficar melindrado por causa disso, não. Inclusive, o Apocalipse, ele é assim, ele é altamente simbólico. Ele é altamente simbólico, é altamente interpretativo. E se você for interpretar do jeito que você acha que é o correto, você pode cair em erros e também pode acertar, porque é altamente interpretativo. Nós veremos isso, se nós tivermos a oportunidade de ver, será no dia da glória, né? No dia que nós tivemos na glória, saber quem essa grande revelação, né?
O senhor usou uma palavra muito sábia aí. Eu não bato o martelo. Não pode, porque o texto é claro, o texto não nos dá essa condição de bater o martelo, falar que é isso. Nós temos a condição de interpretar da maneira que nos leva a crer, né? Mas isso há muitas pessoas boas, homens de Deus, que interpretam de uma forma diferente, né? Sábios, né? Pessoas eruditas mesmo, mas também pessoas da área reformada que também interpretam de uma maneira como eu estou apresentando aqui, também grandes homens de Deus também, pessoas muito sábias, então tá tudo certo. Mais Igual o pré, alguma... o meso e o pós-tribulacionistas são gentes altamente respeitadas que o mais gostoso é quando um respeita a opinião do outro. E eles discordam, né? Eles discordam, sim, mas sempre com todo respeito, né? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui quantas horas. 9h06. Então, se não houver mais nenhuma pergunta, o que é importante, mais uma vez eu falo, a pesquisa, nós temos que pesquisar, sim, incessantemente, né? Cavar mesmo atrás da informação e buscar, né, essa informação. Então, vamos orar? Então, a respeito, no que diz respeito lá ao panorama do Antigo Testamento, né, e os livros de 1º Crônicas, os livros de 1º Reis, 2º Reis, 1º e 2º Crônica, estamos conversados. Vamos deixar essa aula gravada aí, depois que ela tiver lá no YouTube, eu envio para vocês estar assistindo a aula. Então, vamos orar. E é uma coisa também, para a gente encerrar mesmo, agora sim, para a gente encerrar mesmo. Para a gente absorver o conteúdo, nós temos que, cada vez mais, buscar a repetição. Assistir a aula novamente, ler, assim que a gente absorve o conteúdo, assim que a gente aprende. E isso que eu passo aqui para os irmãos, aqui para as irmãs, é apenas a ponta do iceberg. Porque o aprendizado mesmo vem com o empenho de cada um. Ainda mais no nosso estudo, que é um estudo online, né? O aprendizado vem com o empenho de cada um, de buscar o conhecimento. Então vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós, nesse momento, mais uma vez te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradeço, Pai amado, por cada pessoa que está participando aqui dessa aula. Te agradeço, Pai amado, porque o Senhor tem nos mostrado qual é a verdadeira vontade do Senhor, é de nós estarmos cada vez mais aprendendo para poder, Pai amado, Pai querido, repassar para outras pessoas. Pai amado, Pai querido, que o Senhor abençoe grandemente os nossos líderes, os pastores da Igreja Batista da Família. Abençoe soberanamente, Pai amado, os nossos familiares, porque nós sabemos, Pai amado, que o inimigo ele está ao nosso derredor, bramando como leão. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço por Senhor ter me dado essa oportunidade de estar juntamente com nossos irmãos, aprendendo um pouco mais da tua palavra. Assim, Pai amado, eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, aqui no Seminário Teológico Batista da Família, mas também por toda a Igreja do Senhor, espalhada pela face da terra. E que haja paz e salvação à nação de Israel. Todo aquele, toda aquela que tem fé
Pode dizer amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Deus abençoe. Deus abençoe a todos.